Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Inicio fazendo-lhes uma pergunta. Nesse domingo à tarde, hoje, dia 19 de janeiro de 2025, onde terei a grata alegria de transmitir uma palavra de Deus na cidade de Capivari, mais propriamente dito, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, bairro 3 de Maio. Permita-me perguntar-lhes, desculpa a redundância da fala, para que adornar o prédio? Por que melhorar o prédio se os fundamentos não são seguros? Se a base, se a fundamentação, ela está comprometida? É coerente? Tem nexo? Faz sentido? É óbvio que não. Jesus disse que ninguém inicia uma construção se tiver o intuito de fracassar. Casualmente, esse indivíduo seria nécio. Mas ninguém cônscio, coerente, ninguém que deva de fato ser levado a sério, antes de iniciar qualquer coisa, ele senta e ele projeta. Sabe o que é isso? Ele está fundamentando, ele está pautando-se. É por isso que Jesus disse, Mateus capítulo 7, verso 24, eu tenho outros vídeos falando sobre esse texto, com outras finalidades, e agora me veio à memória, estando aqui meditando na palavra de Deus, preparando não a palavra está preparada, preparando o pregador para o culto de logo mais à noite, e então parei para pensar nisso. Hoje é um culto ao Senhor Jesus, alusivo à família. Por isso que Satanás joga tão pesado, investe tão alto no fundamento. Se os fundamentos forem desfeitos, lembra disso? Salmo 11, verso 3, no que se firmará o justo. Então é por isso que família, célula madre da sociedade, tem sido o alto investimento de Satanás. E pensando nisso, me veio à memória. Eu recebi esse insight, creio que da parte de Deus. Para que melhorar o prédio se o fundamento, se a base, se o alicerce já está comprometido? Então, se você não leva em consideração, se você não trata com seriedade a fundamentação, a base, quem me garantirá? Casualmente, se você quiser melhorar o prédio, quer dizer, o estereopático, a ornamentação, o acabamento, desconsiderando da base, do fundamento, tendo-a de uma maneira comprometida, não promissora, não transparecendo nem trazendo segurança, desculpe, você está agindo neciamente. Então, das duas, uma. Ou você agirá de uma maneira desocupada, de uma maneira despreocupada e, por que não dizer, displicente. Se você não preocupar-se com o fundamento, é bem provável que no ornamento você também não terá capricho sobre. E se isso acontecer, você vai trabalhar de uma maneira leviana, não com excelência. Mas se casualmente, no meio do percurso, no meio da caminhada, na somatória de recursos, ou quem sabe olhando em redor e percebendo que você cometeu um equívoco a não investir na fundamentação, no fundamento, na base, e você resolver usar o material de uma melhor qualidade, profissionais mais comprometidos, para o fim da construção, ao invés do início dela, o máximo que você fará será um duplo erro. Porque você vai desperdiçar mais recursos, você vai desperdiçar mais tempo, você vai invalidar a obra daquele que obrou, porque você desconsiderou o que deveria ter sido considerado. Então, não considerar o fundamento, a base, é ou uma maneira leviana de lidar com aquilo que você está construindo, ou uma maneira nécia, louca, ou hipocrisia. Melhora-se a fachada.
Aí, como disse Jesus, são sepulcros caiados. Melhora-se o estereopático, né, o externo, aquilo que se vê, ao invés de investir naquilo que não se vê. Porém, aquilo que se vê é fundamentado por aquilo que não se vê. Conseguiu entender? É por isso que Apocalipse 21:19 diz que o nosso Deus, na nova e santa Jerusalém, ele ornamentou os fundamentos. Quem é que faz isso? Ele investiu pesado nessa construção, que ele não quer que apenas encha os olhos, mas encha o coração, construa a história. Ele ornamentou com toda espécie de pedra preciosa os fundamentos. Ele investiu na base, ele a solidificou. Jesus disse, Mateus 7:24, e agora farei leitura, e a epígrafe, pelo menos na JFA, é o sábio e o insensato. E ele disse, todo aquele, genericamente, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras, e não é apenas um ouvinte, mas um ouvinte praticante, e as praticas, disse Jesus, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A sua casa, não esqueça, a casa é sua. Você está fundamentando. E desceu a chuva, e correram rios, assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa. E ela não caiu, porque ela estava bem ornamentada. E ela não caiu, porque a fachada dela fora bem orquestrada. Não, ela não caiu porque estava bem edificada, disse Jesus, sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei, disse Jesus, a um homem insensato, que edificou a sua casa. Quanto tempo, quanto recurso, quanto projeto, edificação, construção, mas o fez sobre a areia. Desceu a chuva, as mesmas intempéries que vêm sobre o louco, vêm sobre o insensato, que vem sobre o louco insensato, melhor dizendo, veio sobre o prudente e o sábio. Você já viu que as mesmas pessoas passam pelas mesmas dificuldades, mas o término da mesma passa pelo mesmo luto, pelo mesmo desemprego, pela mesma oposição. Uns saem vitoriosos e outros derrotados. Por quê? Jesus disse, desceu a chuva, correram rios, sopraram os ventos. Desceu a chuva, correram rios, sopraram os ventos. Quer dizer, intempéries de todos os lados. E a casa caiu. E agora tem um adeno. E foi grande a sua queda. Agora você entende o porquê de tanto investimento de Satanás? Satanás investe contrário, opondo-se. Satanás lança-se contra os fundamentos, contra a base. Porque ele sabe que tendo este êxito, por mais que posteriormente você tente construir, ornamentar, adornar, caprichar, caprichosamente, desculpa a redundância, será inútil, será debalde, será em vão. Então, de que vale melhorar um prédio? Ou quem o melhoraria, investiria, se as bases não passam segurança, se as bases não transparecem, não prometem, porque estão comprometidas de uma maneira indevida. Então, em nome de Jesus, você que está iniciando sua caminhada de fé, você que está iniciando seu casamento, uma história, um ministério, indiferentemente daquilo que você está fazendo, pense nisso, não perca seu tempo. Não sirva, como a gente diz, de chacota. Não sirva, porque acredite, haverá aqueles que estarão de prontio, haverá aqueles, infelizmente, que estão apenas esperando a ruína e a queda. Uns dirão, eu não disse? Então não dê esse gosto àqueles que são teus oponentes. Em nome de Jesus, invista pesado nos fundamentos. Se der para investir depois e fazer melhor, fazer bonito, com excelência, faça isso. Vale a pena. Ser e parecer. Agora, se não der para parecer, pelo menos seja. Não tente parecer o que não é. É hipocrisia. Alguém já disse que a mentira, ela tem o quê?
pernas curtas. Ninguém, acredite, enganará a todos por todo o tempo. Alguém enganará a todos por algum tempo. Alguém enganará alguns por todo o tempo, mas ninguém jamais enganará a todos por todo o tempo. Diz o salmista, você conhece, o que usa de engano não permanece. Então que Deus te abençoe, que Deus te agracie, que Deus nos ajude a investir naquilo que de fato merece, naquilo que cobra e recobra. Exige que nós façamos um investimento com prudência, com sabedoria. Talvez alguém não vai ver, porque é fundamento, é bastidor, é base. Alguém pode não ver o quanto você investiu na base e no fundamento, mas uma vez completada a obra, e a obra duradoura, passada pelas intempéries, pela chuva, pelos ventos, pelos rios, por tudo que vem sobre essa, alguém dirá, eu não sabia que era tão bem fundamentada, que era tão bem firmada. Não esqueça, a vitória não é dos que chegam primeiro, mas é dos que vão até o fim. Então, em nome de Jesus, invista firme e seriamente naquilo que será de baluarte, baliza, fundamento para as demais coisas que serão construídas sobre essa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. É só um pensar. Amém.